Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas. Vera, bom, o assunto é a decisão do governo de... Na verdade, eu começo perguntando isso para você. Nós já tivemos aqui várias reportagens dizendo que o governo estava pensando em ir ao Supremo para contestar a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF. E a pergunta é, está decidido, o governo está pensando, está ameaçando, como é que é a situação, Vera? Olha, a informação da nossa colega Renata Agostini no Globo é que o governo bateu o martelo e vai realmente recorrer ao Supremo alegando inconstitucionalidade do projeto, né, de decreto legislativo que anulou o decreto do IOF. Questionei duas fontes e uma delas respondeu que a tendência era essa realmente, Sardenberg. Isso teria sido decidido numa reunião entre o presidente Lula e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Uma reunião que começou no voo de volta de São Paulo para Brasília e se estendeu depois. E, portanto, eles teriam fechado questão nessa solução, que era uma solução que o próprio advogado-geral tinha dúvidas quanto à conveniência de recorrer ao Supremo novamente para questionar uma decisão do Congresso, mas o presidente estava muito agastado com o que foi feito lá, com a derrota muito grande que o governo sofreu e com o fato de ele entender que é uma prerrogativa sua editar decretos tratando da questão do IOF, que está, inclusive, muito detalhado na Constituição e que o Congresso teria, portanto, se imiscuído numa questão do Executivo ao sustar o aumento do decreto, aliás, o aumento do IOF, desculpa. Então, a tendência é que isso aconteça, eles tinham levantado precedentes em que o Supremo considerou que sim, que essa era uma possibilidade dada ao Executivo de mexer no imposto, que é o imposto regulatório, e, portanto, deverão bater de novo as portas do Supremo. Qual é o problema disso, né? E eu escrevi a esse respeito na minha coluna de hoje no próprio Globo. É que, de novo, você está recorrendo ao judiciário para decidir uma questão em que você perdeu na política. E isso vai criando precedentes, isso vai criando um padrão e mostrando que o governo realmente praticamente abriu mão de tentar buscar a governabilidade na base do diálogo, na base da articulação política tradicional. É culpa só do governo? Não é culpa só do governo. O Congresso realmente agiu nas últimas semanas, e notadamente nessa, para emparedar o Lula, emparedar os ministros e mostrar que existe ali uma barreira intransponível para eles no parlamento. Isso não é bom a 1 ano e meio do término do governo. Você praticamente diz que se o padrão for mantido, daqui para frente nada mais passa. Então era preciso que as negociações fossem restabelecidas, que uma ponte se fizesse entre o Congresso e o Planalto, mas essa decisão de ir ao Supremo pode dificultar que haja esse diálogo, que haja esse entendimento, pelo menos em torno de uma pauta mínima que vai ser apresentada e, portanto, com chance de ser aprovada daqui até o final do mandato. Né? É uma situação bastante delicada para o governo. E, Vera, se não for essa história de ir ao STF, ao que tudo indica vai ser essa alternativa, mas se por acaso não for, o governo fica sem alternativas, né? O que fazer num momento como esse, de onde cortar tantos gastos, por exemplo, né? Como eles hesitam, Cássia, em fazer cortes mais profundos, cortes em despesas que são permanentes e que vão aumentando ano a ano, e desvincular, por exemplo, algumas correções, como do piso da educação, da saúde, a questão da vinculação dos benefícios previdenciários ao aumento real do salário mínimo, isso tudo não está na agenda. Então, a solução seria uma solução emergencial de fazer novos contingenciamentos, novos corte de gastos. A gente teve uma perda, Vera, aqui no seu áudio. Você falou novos contingenciamentos
E aí a gente teve um corte apenas no seu áudio, mas o vídeo está aqui. Pode prosseguir, por favor. Voltei. Eu voltei? Voltou. Voltou. Alguém me ligou aqui, uma fonte me ligou. E aí, quando liga, cai o nosso aplicativo aqui da CBN. Então, eu dizia que a solução vai ser fazer contingenciamento de despesas do orçamento desse ano. E aí, com isso, vários programas ficam comprometidos, as emendas devem entrar também na lista dos cortes, e nada indica que isso também não terá de ser feito, além de ir ao Supremo, porque do jeito que estava o IOF, não resolvia toda a questão que eles precisavam arrecadar mais. Então, algumas outras medidas ainda assim vão ter de ser tomadas. Bom, a ver como fica isso. Tem uma reunião do Lula com o Mota e Alcolumbre, né? Tem. Vamos ver se ele vai usar a reunião para anunciar que vai ao Supremo, que pode azedar o clima de uma vez, ou se ainda vai, olha, a minha cartada é essa, vamos tentar alguma coisa? Então, pode ser que use essa carta do Supremo para ter algum trunfo nessa própria reunião, né? Vamos ver. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana e até logo mais no Ponto Final. A gente se fala até mais tarde, aí sim com o martelo batido. Até lá. Até mais, Tá certo, Vera. até mais.